Oi, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir que você curta esse vídeo e se você acompanha o canal, mas ainda não é inscrito, vou pedir por favor que você se inscreva, que assim você me ajuda muito. É isso, vamos pro caso de hoje. Cynthia Jane Anderson nasceu em 4 de fevereiro de 1961 e morava com seus pais na cidade de Lambertville, no estado de Michigan. Ela teve uma criação cristã evangélica bem tradicional, conservadora, segundo seus pais, e era uma ótima pessoa, segundo a sua família. No dia 4 de agosto de 1981, a Cynthia, de 20 anos de idade, ela estava com pressa para chegar ao seu trabalho, que ficava em outro estado, outra cidade, mas era ali fronteira, bem pertinho. Ela trabalhava como secretária em um escritório de advocacia na cidade de Toledo, no estado de Ohio. Nesse dia ela pulou o café da manhã, disse aos seus pais que os veria mais tarde e ela saiu por volta das 8h30 da manhã. O percurso da sua casa para o seu trabalho levava em torno de 20 minutos, tanto que ela chegou no trabalho nesse dia às 8h50 da manhã. E ela tinha um carro, ela sempre ia com o seu carro para o trabalho, era um Chevy Citation. O trabalho dela ficava localizado em um shopping aberto com vários outros empreendimentos. O centro jurídico que ela trabalhava se chamava Neller and Rabbit e ela estacionou o seu carro bem em frente aonde ela trabalhava. Ela estacionou o carro, dando mais alguns passos, ela já foi direto para sua mesa. Ela tinha uma visão bem privilegiada de tudo. Nesse dia, os advogados que trabalhavam nesse escritório, eles estavam todos no tribunal e a Cynthia estava sozinha com o escritório só para ela. Nessa época de agosto é verão no hemisfério norte, então estava bem quente. Ela chegou, já foi logo ligando o ar. Sempre que ela entrava, ela trancava a porta, pois ela tinha medo de que alguém chegasse e ela tivesse uma surpresa e não visse quem estivesse chegando. E depois ela ligou o rádio ali na sua mesa num som bem baixinho e começou a ler um livro de bolso que ela tinha. Normalmente as manhãs da Cynthia eram bem tranquilas, ela só atendia alguns telefonemas, anotava recados e normalmente durante a manhã era isso. Mas essa rotina da Cynthia chegaria ao fim em breve, pois já havia passado alguns dias desde que ela falou com seu chefe de que queria sair do emprego de secretária, pois ela tinha planos de ir para a faculdade cristã, uma faculdade chamada William Tyndale College. E ela estava animada para essa nova etapa, não só por conta das aulas, mas também porque ela tinha um namorado chamado Jeff Blank e ele também ia para essa faculdade, então os dois iam ficar mais próximos. Ela nunca teve muitos namorados durante a sua vida, então ela sabia que algum dia ela iria se casar com o Jeff e era algo que ela estava muito animada. Às 10 horas da manhã desse dia, a mãe da Cynthia resolveu ligar para a filha. Acho que era algo até comum dela fazer, mas nesse dia a filha, a Cynthia, ela não atendeu. A sua mãe pensou que ela pudesse estar ocupada falando com outros clientes e então não insistiu e pensou que mais tarde ela poderia ligar novamente para tentar falar com a filha. 2 horas depois, ao meio-dia, os dois advogados e os dois chefes da Cynthia chegaram no local, eles voltaram do tribunal. Eles eram James Rabbit e Jay Feldstein. Eles viram que havia mensagens telefônicas em suas mesas e viram que a área da recepção estava impecável como sempre, mas não havia sinal nenhum da Cynthia. Como era meio-dia, eles assumiram que ela pudesse estar no seu horário de almoço, mesmo apesar de não haver nenhum bilhete na porta informando aos clientes quando ela voltaria, que era o que ela fazia de costume. Eles pensaram que ela só estivesse com pressa para sair e acabou se esquecendo, mas aí os dois acabaram vendo que o carro dela ainda estava estacionado no local. E aí eles começaram a ficar preocupados, pois se ela tivesse saído para almoçar, ela com certeza teria ido de carro. Outra coisa que eles perceberam que aumentou mais a preocupação é que ela não havia deixado o telefone em espera. Era algo que ela tinha que fazer sempre que ela fosse sair, para o telefone não ficar tocando. E aí eles, olhando ali o local da recepção, o James Rabbit, ele estava em pé, de braços cruzados, e ele deu uma olhada assim pro livro que ela estava lendo, e o livro foi deixado aberto na única página violenta que existia.
onde o personagem principal era sequestrado com uma faca e temia por sua vida. Isso, se você for parar para pensar, não tem muita importância no caso, mas para eles era diferente porque todos ali naquele escritório estavam cientes de que Cynthia passou o ano inteiro com medo de que alguém pudesse pegá-la. Tudo começou quando Cynthia começou a ter pesadelos constantes, uma série de sonhos violentos. Na maioria das vezes, nesses sonhos, a Cynthia abria a porta da frente da sua casa para um homem que ela conhecia, e em seguida era como se ele a forçasse a sair de casa para matá-la. Todos sabiam desse sonho, sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, e mesmo com a sua mãe tentando consolá-la e falar que era só um sonho, que não significava nada, a Cynthia ela tinha muito medo de dormir, pois os sonhos começaram a piorar com o tempo. E para piorar ainda mais a cabeça da Cynthia, alguém pichou "Eu te amo, Cindy" numa parede que dava bem de frente na visão que ela tinha da mesa dela do trabalho. Picharam "Eu te amo, Cindy". Cindy era um apelido também que ela tinha, apesar de seu nome ser Cynthia, ela também era conhecida como Cindy. E isso a deixava com medo, pois ela achava que ela tinha um stalker, alguém que ficava observando e que tinha algum interesse nela. Essas pichações, elas foram apagadas, mas depois de 2 semanas voltaram a pichar novamente, mas dessa vez eram iniciais CJ mais GW. Nisso a Cynthia pensou que era Cynthia Jane, já que o seu segundo nome iniciava com a letra J, mas ela não fazia ideia de quem era a GW. E além dos sonhos, das pichações, a Cynthia ela também passou a receber telefonemas no trabalho. E eram telefonemas que pareciam ser aterrorizantes. Um dia antes de desaparecer, no dia 3 de agosto, um cliente do escritório chamado Larry Mullins, ele entrou para pagar uma conta, algum serviço, e ele estava conversando com a Cynthia enquanto preenchia o cheque. O telefone tocou, a Cynthia atendeu o telefone com a voz alegre de sempre, mas logo em seguida sua expressão mudou completamente e ela bateu o telefone no gancho. O telefone tocou novamente, dessa vez ela atendeu de maneira mais ríspida e em seguida bateu o telefone de novo. O Larry perguntou se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. Ela forçou um sorriso e disse que estava tudo bem. Ele também tentou forçar mais um pouco para ver se ela dizia alguma coisa, até que ela disse que ela estava recebendo certos telefonemas, mas ela não entrou em detalhes para dizer o que a pessoa falava nesses telefonemas. O Larry ele ficou tão preocupado que depois que ele saiu de lá, ele foi para casa e em casa ele chamou a polícia. Ele disse que estava preocupado com a Cynthia, pois ela parecia muito aterrorizada, e ele pediu se seria possível uma patrulha ir até lá para ver se estava tudo bem ali na região do shopping e ver também a Cynthia. Não tem confirmação se essa patrulha foi até lá dar uma volta, mas foi isso que aconteceu. Segundo ele, o olhar que ela olhou para ele depois do telefonema foi de dar calafrios e ele ficou muito preocupado. Com tudo isso acontecendo nos últimos dias, nas últimas semanas na vida da Cynthia, ela passou a ficar com muito medo de ficar sozinha no escritório. Com isso, o seu chefe instalou uma campainha especial na mesa da Cynthia. Se ela tivesse em apuros, ela tocaria essa campainha. E essa campainha soaria um alerta para funcionários do negócio ao lado. Então, eles estariam cientes de que alguma coisa errada estava acontecendo e, consequentemente, eles iriam lá ver o que estava acontecendo. Isso ajudou a acalmar mais a Cynthia, mas mesmo assim ela ficava sempre com a porta trancada. Era uma janela de vidro, então ela via quem entrava, quem saía, mas ela ficava sempre com a porta trancada para não ser pega de surpresa. Com todo esse histórico, o James Rabbit ele resolve ligar para a casa da Cynthia para saber se alguém tem notícias dela, se de repente ela, sei lá, aconteceu alguma coisa e ela acabou parando em casa, mas ninguém sabia onde ela estava. E foi aí que ele decidiu ligar para a polícia. O Departamento de Polícia de Toledo tratou o caso seriamente. Eles não tiveram aquele pensamento de que ela pudesse ter fugido. Eles investigaram o escritório para ver se encontravam alguma pista, mas não tinha nenhum sinal de luta ou arrombamento. Mas eles perceberam que tanto a bolsa
quanto as chaves de Cynthia estavam faltando. 2 pessoas a viram nesse dia. Um homem da manutenção do shopping disse vê-la por volta das 8h50 e depois uma mulher passou em frente ao escritório às 9h45 da manhã para ver as horas, pois tinha um relógio no escritório que dava para ver de fora. E essa mulher acabou também vendo a Cynthia em sua mesa. Quando foi às 10 horas da manhã, clientes relataram que ninguém estava atendendo o telefone do escritório, o que nos leva a crer que o que quer que tenha acontecido aconteceu nesse intervalo de 15 minutos. Os funcionários do escritório foram entrevistados, eles não souberam dizer nada além do que eu já falei aqui. O namorado foi entrevistado, os familiares. Eles disseram que apesar desses acontecimentos, ela parecia estar muito ansiosa com essa nova fase que iria se iniciar na sua vida. Todos próximos a Cynthia, familiares, amigos, colegas de trabalho, eles não acreditavam que ela teria fugido, pois para todos esse não era o feitio dela. Inclusive a própria polícia também não acreditava que ela tinha fugido. Antes de desaparecer, ela só tinha sacado $5 e depois a sua conta permaneceu intacta. E a casa da família em Lambertville também foi investigada, foi vasculhada, e eles realmente não encontraram nada que indicasse ali uma tentativa de fuga ou algo que pudesse mostrar um pensamento de fuga da Cynthia. Outra coisa mencionada também pela família é que ela era uma menina muito correta, daquele tipo de, se ela fosse se atrasar 15 minutos para chegar em casa, ela ligaria para avisar para os pais, ela nunca os deixou preocupados. Então pensar numa fuga era muito difícil. Quanto às pichações feitas, a polícia ela estava muito interessada em saber quem era esse GW, até que a polícia eventualmente encontrou um homem com essas iniciais que trabalhava ali naquele mesmo shopping, e ele admitiu sim que ele fez essas pichações para sua namorada Cindy, mas que ele não conhecia nenhuma Cynthia. E essa coincidência infeliz só fez a Cynthia ficar com muito mais medo, pois ela achava que tinha um stalker perseguindo ela. Quanto às ligações misteriosas, a polícia estava ciente, claro, mas a polícia não conseguiu saber. A polícia não conseguiu saber quem foi o autor dessas ligações. Eles não conseguiram rastrear nenhuma ligação anterior e após o desaparecimento dela também nenhuma ligação voltou a ocorrer no local, então ficou difícil. Várias buscas foram feitas para encontrar a Cindy, não só nos arredores do shopping, mas também em lugares escondidos, mais perigosos. Os familiares ajudaram os amigos e eles sabiam que se eles encontrassem algo nesses lugares, com certeza seria um corpo. Então foram buscas bem tensas. A polícia não tinha mais nenhuma dica para seguir. Inclusive, eles ofereceram $10.000 como recompensa para quem tivesse alguma dica, mas nada novo apareceu. E o caso da Cynthia ficou parado por muitos anos, até que em 1995, a polícia veio com a informação de que a Cynthia havia sido morta por Richard Neller, um advogado que havia sido um de seus chefes na época em que desapareceu. Em junho desse mesmo ano, Richard foi uma das 9 pessoas presas em conexão com uma rede de que a polícia acreditava estar operando na área de Toledo desde 1978. E esse Richard era amigo íntimo do líder desse grupo, chamado José Rodrigues, e atuou como seu conselheiro em conexão com o seu negócio de drogas. E o que aconteceu foi que os investigadores teorizaram que a Cynthia deve ter ouvido alguma conversa proibida entre o Richard e esse José. A polícia acredita que ela deve ter ouvido algo que não era para ter ouvido, pode ter acontecido ali alguma discussão, ela ter ameaçado contar para a polícia, enfim, são só teorias. E aí ela acabou sendo morta por causa disso, tipo uma queima de arquivo. Só que não existe nenhuma evidência física e todos negaram veementemente. Então a polícia não tinha como fazer uma acusação. Essa foi a primeira teoria. Mais tarde, um prisioneiro que buscava diminuir a sua pena, ele deu uma dica para a polícia dizendo que o corpo de Cynthia estava dentro do lago Pearisburg. A polícia foi checar, fez uma busca, mas nada foi encontrado.
E essa foi só mais uma tentativa frustrada de um detento conseguir diminuir a pena, mas não deu certo e o caso continuou parado. Outro caso curioso foi que o verão de 1981 foi particularmente violento em Toledo. E nos meses antes do desaparecimento de Cindy, 3 dos 4 assassinatos em que a polícia estava trabalhando lidaram com vítimas que trabalhavam no mesmo shopping center que Cynthia. Algumas pessoas acreditam que a Cynthia ela pode ter testemunhado um roubo ou algum outro crime ali vendo de sua mesa, já que ela podia ver tudo o que estava acontecendo, mas ela também podia ser vista e ela poderia ter sido morta por causa disso. Assim como também existe a teoria de que tudo foi planejado pela Cynthia ao longo do ano, os pesadelos que ela teve, as ligações, tudo seria uma farsa para que ela pudesse fugir sem deixar vestígios. E aí todo mundo ficaria achando que ela foi raptada ou sequestrada, quando na verdade ela estaria vivendo uma nova vida sem ninguém ficar sabendo. Ela teve uma criação super rigorosa e embora ela nunca parecesse se rebelar contra sua família, o seu pai observou uma mudança de comportamento, onde ela pulava o café da manhã para ficar se maquiando. Mas eu acho que isso não é tão relevante, uma mulher passar a gostar de maquiagem, enfim. A polícia ainda acredita nessa teoria do jogo sujo ali, onde a Cynthia provavelmente foi morta logo após desaparecer. E embora a sua mãe tenha morrido de câncer em 1983 e o seu pai também tenha morrido no ano de 2008, a Cynthia ainda tem familiares e amigos em Toledo que esperam uma conclusão desse caso. Já se passaram 40 anos desde o desaparecimento de Cynthia e esse caso continua não resolvido. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E eu te vejo na semana que vem.